Boa noite. É com imensa alegria que nos encontramos aqui. E vamos falar de um tema que acaba por ser um tema tabu. Nós não gostamos muito de falar. Vamos falar da perda de pessoas amadas. E nós não gostamos de falar, porque gostamos de falar da vida, não gostamos de falar da morte. E este tema tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Todos somos aflitos. É o capítulo maior do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu não trago o item todo, é o item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Eu só trago um bocadinho. E o bocadinho que vem acaba por se dirigir muito mais até às mortes prematuras. Mas nós vamos ver que ao fim e ao cabo as mortes acabam por ser todas prematuras. Porque estamos numa fase em que atingimos um nível etário bastante elevado. Às vezes ouvimos dizer, morreu o meu pai, morreu a minha mãe, ainda era nova, tinha 80 e tal anos. Porque o nível de esperança da vida já vai para os 100 anos. Nós costumamos ver na televisão a festejarem o aniversário pessoas lúcidas, que sabem o nome de todos os familiares, que sabem o nome de tudo. Portanto, temos sempre aquela esperança de que vamos viver um pouco mais, que a morte ainda está muito distante e não queremos falar do assunto, até porque nós também não gostamos muito de falar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Eu só vou pôr os meus óculos, peço desculpa. Entretanto, como é que vamos lidar com a perda dos nossos entes queridos? Antigamente, há anos atrás, quando nos morria um familiar, nós tínhamos o cuidado de o velar em casa. Era em casa que o corpo ficava. E aí extravasávamos as nossas emoções e em família nós conversávamos e vivenciávamos aquele momento. Ultimamente, o corpo vai para a casa mortuária, vem muita gente, normalmente, estamos ali a fazer um figurino, digamos assim, a receber as pessoas e a reprimir muito dos nossos sentimentos, muito das nossas emoções. Vamos reprimindo aquilo que transmitimos ao outro, mas dentro de nós vamos tendo sentimentos. E cada um de nós vai reagir de forma diferente perante o luto, dependendo da relação que se tem com aquele ente querido. Se ele nos é muito próximo, se estamos todos os dias com ele, ou se é um aparente um pouco mais afastado. Vamos também, conforme nós estamos emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Se nós não estivermos bem connosco, também vamos ter mais dificuldade em lidar com a partida daquele ente querido. E também vai depender das condições em que vai ocorrer a morte. E eu vou sempre falar da morte corpo físico. Porque se aquele ente querido até está acamado, até está doente, doença prolongada, nós vamos tendo a oportunidade de nos ir preparando para aquele momento. Nós vamos nos preparando. Nunca é o momento. Se recebemos até um telefonema do hospital a dizer já aconteceu, é agora, a boca seca, coração palpita, entramos em descompensação, ficamos sem chão. Somos todos iguais. Todos somos humanos. Mas se a morte é aquela morte repentina,
do acidente, o chão sai-nos muito mais depressa. Nós não tivemos tempo de nos preparar para aquela morte daquele ente querido. Portanto, cada um de nós vai reagir de forma diferente e até podemos reagir de forma diferente em relação a vários familiares, porque tudo vai depender da forma como vai partir, da forma como nós estamos. E não quer dizer que nós amemos menos este ou aquele familiar. O que quer dizer é que as circunstâncias são um pouco diferentes. Mas nós nunca ponderamos muito esta temática, a matemática que realmente nós não vamos falando muito. Mas surgiu-nos, há ano e meio para aí, a pandemia. E a pandemia, ela veio pôr a nossa vida de pernas para o ar. A pandemia veio, ela não escolheu ricos nem pobres. Ela não escolheu raças. Ela não escolheu classes sociais. Ela nem sequer escolheu países nem continentes. É mundial. E nós estamos todos os dias a ser bombardeados com o número de infectados, com o número de internados, os internados, as mortes, os que se curam, e porque temos de ter este cuidado e nós começamos a ser invadidos, digamos assim, e a entrar-nos pela casa dentro a temática morte. A insegurança acabou por virar a nossa vida de pernas para o ar. E então, nós dizemos muitas das vezes, então, mas Deus permite isto, Deus permite esta desgraça. Onde está a justiça divina? Onde está o amor de Deus? E era o que há bocado nós cantávamos, Deus é a solução. A própria prece nos dizia que Deus está ali conosco, que é a nossa responsabilidade. Mas nós achamos sempre que está a ser injusto, está a ser difícil de aceitar, está a ser difícil de compreender. E então, Sansão, no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ele que, portanto, é dele esta mensagem que está inserida no Evangelho, ele diz-nos: regozijai-vos, em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de lágrimas. Quando nós olhamos para isto, nós ficamos assim, mas que é isto? Alegrai-vos, porque regozijai-vos é alegrai-vos, em vez de chorar. Quando apraz a Deus, quando alegra a Deus, quando Ele tem vontade de retirar um de seus filhos deste vale de lágrimas. E nós vamos perguntar, espera, primeiro Ele manda-nos ficar felizes. Depois, diz-nos que foi vontade realmente dele. E nós sempre ouvimos dizer que não cai um fio do cabelo que ele não saiba. E depois diz que nos retira deste vale de misérias. Que misérias são estas? Que vale de misérias são estes? Porque algumas pessoas até têm bastante dinheiro, não estão na miséria. Há pessoas que têm bons empregos, não estão na miséria. Este vale, portanto, de misérias que aqui a mensagem refere, são as dificuldades por que nós temos de passar. E todos nós, rico ou pobre, tenhamos a raça que tivermos, todos nós vamos passando por várias provações, por várias situações, relações familiares, relações no trabalho,
momentos de inconformidade com a partida de alguém, momentos de dificuldade em aceitar as várias situações. Claro que temos os momentos bons, menos bons, mas o Vale de Misérias é o planeta Terra que está provas, expiações. Estamos naquela fase a passar para a regeneração. Mas estamos nesse Vale de Misérias, em que não pensemos que isto é bom, que isto é alegria, que vamos tropeçar só em coisas boas. Vamos tropeçar nas dificuldades. E a morte de alguém é uma dificuldade pela qual nós temos que passar. Porque nós, quando vimos à Terra, a única certeza que temos é que um dia vamos morrer. Um dia vamos morrer. É a única coisa que nós temos certa. Não sabemos o dia nem a hora, graças a Deus. Mas sabemos que havemos de morrer. E depois ele continua. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer conosco. Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro carnal. Nós questionamos a bondade divina quando o corpo físico morre. Mas, quando o corpo físico morre, este corpo, um dia, ele vai deixar de respirar. Ele vai deixar de responder aos estímulos. Ele vai morrer. Mas o espírito que habita este corpo, a minha alma, ela vai se libertar. Porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós vimos à Terra única e simplesmente para vir a este vale de misérias, a expurgar erros passados, fazer aprendizados para evoluirmos, para crescermos espiritualmente, para construirmos o nosso futuro amanhã mais risonho. Se nós olharmos para nós, já não temos aqueles corpos grosseiros que tinham os povos primitivos. A raça humana evoluiu, nós estamos em plena evolução. E é isso que nós temos de pensar, que nós espíritas temos a benção do conhecimento, de saber que a morte física existe, mas a alma é eterna, ela vive, ela pulsa. E, portanto, é egoísmo nosso querermos que aquele ente querido que está no leito de dor, no leito, porque ele está ali acamado, ou mesmo aquele que teve um acidente e está em vida vegetativa, é egoísmo nosso querermos que ele ali fique a viver. Quem de nós, que ao ter um familiar muito querido, cometesse um erro grave e tivesse que ir parar à cadeia, quisesse que ele ficasse preso sempre? Quem é que quer que o filho fique, o filho, o pai, o irmão? Ele é o meu ente querido, eu até posso querer que o filho do outro ou o irmão do outro lá fique. Mas eu vou a correr procurar o melhor advogado que possa defender para o tirar da cadeia. E nós temos que pensar que nós estamos presos, a alma está presa ao corpo. O corpo acaba por ser uma cadeia, uma prisão. E, portanto, chegada a hora da partida, o corpo tem que se libertar, precisa de se libertar. E por isso Deus permite aquilo que nós achamos que é desgraça, mas é a felicidade daquele espírito.
E nós temos que aceitar, fazer essa com aceitação. Graças a Deus estamos aqui, compreendemos, não percebemos, mas somos muito mais felizes. Portanto, achemos realmente que... peço desculpa que eu... E Sansão continua. Mães, sabeis que os vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Sansão aqui consola-nos e alerta-nos. Consola-nos porque ele diz-nos que os nossos entes queridos amados estão conosco. Eles envolvem-nos. Eles estão ligados a nós. Se nós estamos receptivos, se nós estamos harmonizados, se nós... É assim, não vamos daqui pensar que o espírita não chora. Não vamos pensar que o espírita não tem sentimentos. Porque as lágrimas rolam. Nós temos emoções. As lágrimas rolam. O soluço faz-se sentir. Nós temos sentimentos. Mas não nos entregamos à revolta. Não acalentamos ódios. Não acalentamos a raiva. Vem aquela emoção, vem aquela sensação... E nós drenamos as nossas emoções, buscando algo que nos console. Um livro, uma folha, uma mensagem, algo que nos console. Porque é-nos permitido sentir aquela tristeza. Se não éramos amorfos, então não éramos ninguém, não tínhamos sentimentos. Nós temos sentimentos. Agora, nós também sabemos que se entramos em desalinho, temos dois problemas. Um é porque não sentimos, acabamos por não sentir o abraço do nosso ente querido. Nós estamos tão desalinhados, que é tal e qual. Acontecer-nos qualquer coisa em casa, ficamos em desalinho, querem-nos dizer qualquer coisa e nós não nos conseguimos acalmar e não conseguimos perceber. Olha, tem calma, o problema está resolvido. Mas nós estamos tão desalinhados que não vamos conseguir entender. Por outro lado, vamos, como dizia a prece inicial, o nosso exemplo vai desalinhar o nosso ente querido. Que nós depois, muitas das vezes, pensamos, ele não está bem, ele está desajustado, ele está a precisar de ajuda. E muitas das vezes somos nós que o estamos a perturbar a ele. Muitas das vezes somos nós, com o nosso apego, com aquele tal egoísmo de o querer aqui, que o estamos a prender, que não o libertamos, não o deixamos seguir. Porque a morte e a nascença são duas coisas muito iguais, mas em planos diferentes, como nós vivemos. Quando uma mãe está grávida, a mãe prepara um enxoval. A mãe prepara, nós temos ali um pequenito, a mãe prepara, tem aquele amor para vir, aquela ansiedade, como é que vai ser, aqueles cuidados que nós queremos preparar e preocupar-nos com o hospital, com o médico, com o enfermeiro. Temos aquela equipa que nos vai ajudar. Quando nós partimos, também temos uma equipa do lado de lá à nossa espera. Conforme nós vimos à terra,
o nosso patrocinador, os nossos amores de outras vidas que ficam a torcer pelo nosso sucesso na Terra. É desta que ela vai ter sucesso, é desta que vai correr tudo bem. Estamos a patrocinar a nossa vida, estão a emitir, portanto, vibrações de luta, mas de vencer. E nós, quando partimos, temos esses entes queridos à nossa espera e outros que formos conquistando durante a nossa vida, que estão lá para nos ajudar a desencarnar. Porque eu até aqui falei sempre da morte física, mas a alma tem que se desprender do corpo. A alma tem que sair, libertar-se. E depois, até ser levada para hospitais, para continuar o tratamento que estaria a ter na Terra, para se reajustar, para perceber onde está, para ser esclarecido, para ser orientado. E depois, fazer escolhas, fazer estudos, fazer preparações para uma próxima reencarnação, para uma próxima vinda à Terra. Mas esse desencarne não é ao mesmo tempo que a morte física. Esse desencarne não é morreu fisicamente, desencarnou e pronto, tudo acabou. Não. E nós podemos estar egoisticamente a prender aquele ente querido que não o libertamos. Com as nossas mágoas, com as nossas tristezas, com as nossas vibrações. Eles envolvem-nos. Quando estão harmonizados, quando estão pacificados. Às vezes nós até ficamos assim, parece que até senti aqui um toque, até me deu, senti coisa tão boa. Nem sabemos bem o que é, mas sabemos que é uma envolvência boa. Mas outras vezes nem percebemos nada, porque nós é que estamos desalinhados. Ou então andamos com as dores de cabeça, andamos com as más disposições, andamos com as aflições todas, porque nós lhes transmitimos essa aflição. Nós não lhes permitimos que eles se possam libertar. E por isso diz, revelam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. E nós ficamos aqui muitas das vezes numa luta muito grande connosco próprios, principalmente nesta fase de pandemia, em que muitos foram contaminados, muitos contaminaram a família, muitos foram internados e conseguiram curar-se, mas também foram muitos os que partiram. E partiram sem nós estarmos ali, sem o nosso carinho, sem o nosso aconchego, sem a nossa palavra. Não pudemos fazer os funerais que queríamos fazer, nem sequer a muitos de nós foi permitido estar no funeral de um familiar. E o luto está a ser muito mais difícil de se fazer. Temos que ser honestos. Há muitas pessoas com muita dificuldade de fazer o luto. Muita dificuldade. Porque não estávamos preparados para uma pandemia, não estávamos preparados de maneira nenhuma para a situação. E então, como nos comportarmos num velório? Se formos ao velório. Mas também podemos não ir ao velório. Saber que aquele corpo vai ser enterrado, porque é o corpo que vai ser enterrado. E nós já percebemos que temos que ajudar aquele espírito a libertar-se daquele corpo. Qual o nosso comportamento numa situação destas? E então, vamos ver aqui que diz-nos Sansão: vós que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar,
sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Portanto, nós escutamos as pulsações do nosso coração. O nosso ente querido está no nosso coração, está nas nossas emoções. Temos que as trabalhar, temos que as escutar, temos que serenar, que o nosso exemplo seja um exemplo de serenidade, para que toda a outra parte da nossa família também consiga serenar. É preciso haver alguém que seja o mote do equilíbrio, para que o resto da família também tenha esse equilíbrio. E não vale a pena estarmos ali com grandes explicações, porque assim, porque assado, não. Eu estou serena, olha, eu agora estou a orar um bocadinho, olha, eu agora estou, e vamos assim, olha, agora não vou falar, agora só estou a pensar. O outro não acredita em nada. Nem vamos dizer que estamos a orar, nem vamos dizer, não, olha, eu só estou aqui sossegadinha a pensar numa coisa boa que tenha acontecido. Algo, e vamos, porque Ele está ali realmente dentro de nós. Porque nós, durante esta situação do nosso luto, nós muitas das vezes sonhamos com este e aquele lugar, com este e aquele ente querido, e às vezes sonhamos que até estamos em convívio com ele. E estamos mesmo. Porque muitas das vezes nós somos levados aos seus encontros, ou segundo o mérito são eles que são trazidos até nós, para durante o nosso sono, o nosso espírito liberta-se um pouquinho e vamos a verdadeiros convívios. Portanto, se trabalharmos bem as nossas emoções, se trabalharmos bem o nosso luto, e vamos ver que formas que podemos realmente trabalhar este luto, que nos vai ajudar a ajudar o espírito que partiu. E este nosso convívio entre aquele que partiu e nós vai ser um convívio muito mais harmonioso, muito mais feliz, muito mais feliz. O que é que então? Bom, já vimos que o desalinho vai prejudicar, já vimos que, portanto, nós depende das nossas emoções, o nosso relacionamento. Não fomos aos funerais, ou fomos aos funerais, não fomos aos cemitérios como estávamos habituadas a ir, porque estávamos habituados a ir aos cemitérios, e havia pessoas que até iam todos os dias aos cemitérios para acender uma velinha. Muitos vão constantemente e levam flores bem cheirosinhas, bem frescas. Outros põem flores de plástico, mas impregnam-nas com o amor, com o cheirinho do amor. Agora não fomos aos cemitérios, nós agora não fizemos os nossos velórios, não fizemos essa parte, e há muita gente com sentimento de culpa, porque não vai acender a vela, não vai visitar o ente querido ao cemitério. E agora pergunto eu, afinal, o que é que está no cemitério? No cemitério está o corpo. O corpo está lá. Como é que nós nos comunicamos com o ente querido que partiu? Não é através do corpo. É através do pensamento. É através das nossas emoções. Então, que luz é que eu posso oferecer ao meu ente querido? Porque eles precisam de luz. O meu ente querido, ele vai precisar e vai ficar feliz com as flores que eu lhe vou oferecer e com a luz que eu lhe vou oferecer. Eu preciso é de saber que luz e que flor é que eu vou oferecer ao meu amor. E é muito simples. A luz de uma oração. A luz da oração
importantíssima. Mas tão importante como a luz de uma oração é a minha harmonia. É a forma como eu me relaciono com o resto da minha família. É uma luz que brilha aos olhos deles, aos olhos espirituais. O eu continuar a me dar bem com os meus irmãos, o eu continuar a dar-me bem com os meus sobrinhos, com os meus primos, com os meus tios. Para eles, esta harmonia de família é mais importante, peço desculpa, mas é mais importante que a vela que eu possa acender. Porque eles, como vão estar ligados, eles vão ver, eles vão sentir as vibrações. Posso-lhes dar outra luz, que é o lembrá-los nas festas. Vem o dia do aniversário e vamos fazer uma festa. Vem um casamento, vem um batizado, vem a festa da aldeia em que nós juntamos meia dúzia de amigos e familiares. Vem o Natal, vem a Páscoa, estas festividades todas. Por que não recordar aquele nosso ente querido? Olha, ele era tão engraçado, contava uma anedota. Olha, ele era tão engraçado, olha, ele gostava tanto de comer isto. Recordar coisas boas. Eu lembro-me de ouvir a crítica. Ora, morreu, virou bom. Claro que só devemos recordar coisas boas, porque as más não interessam. As boas é que nos trazem alegria, é que nos trazem boa disposição, é que nos trazem a felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Olha, eu quero. Eu quero ser feliz. Eu dar uma boa gargalhada. Olhar para uma fotografia, dar uma boa gargalhada e dizer, ai, olha que marotice eu te fiz, nesta altura, naquela, na outra, um bom trabalho te dei. Depois estou a recordar coisas boas, felizes. E, portanto, nós estamos a emitir boas vibrações. E eles estão a sentir essas boas vibrações. São vibrações construtivas. São, portanto, luzes para a sua segurança, para o seu caminho, porque nós estamos a perturbar. Como lhes estamos a dar felicidade, estamos-lhes a dar a oportunidade de eles se harmonizarem, de também aceitarem a situação onde estão, porque às vezes têm dificuldade. E, portanto, porque muitas das vezes partem sem saber da vida para além da morte e, portanto, ficam muito perturbados. Mas a nossa harmonia vai harmonizá-los. E as flores? As flores que nós oferecemos são muito bonitas. Vem agora uma festa qualquer, que seria o aniversário desse familiar. Será um Natal, eu dou uma prenda a alguém. Então eu posso oferecer, eu posso contribuir com 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, numa instituição. Mas o meu familiar, ele colaborava na instituição, ele gostava. Então eu vou fazer aquilo que ele fazia. Olhem, eu tenho este familiar, tinha o hábito de telefonar às amigas a perguntar como estavam, tinha a preocupação de saber como estava a irmã, a tia, a prima, a avó. Então eu vou fazer isso. Eu vou assumir essa parte. Vou telefonar à família a saber como está, vou continuar a preocupar-me. Então, tia, como é que tem passado? Então, como é que está o meu primo? Então, como é que... Estas conversas, que acalmam, aquela amiga, que era amiga, ela vai gostar de saber que eu estou bem e eu vou gostar de saber que ela está bem e eu estou a transmitir uma ligação de harmonia àquele que partiu. São flores. Eu posso pegar e dizer, olha, vou fazer um ato de caridade, vou visitar um doente ao hospital, vou fazer isto, a intenção daquela pessoa, boa intenção. Eu estou a oferecer flores. E vou-vos dizer, elas vão chegar lá muitíssimo mais perfumadas que estas flores que nós temos na nossa mesa.
Aquelas flores vão lá chegar com aromas maravilhosos, porque os espíritos apreciam flores. O doutor falou há bocado de livros. As obras de André Luís são maravilhosas, mas logo na obra Nosso Lar é referido os jardins das casas onde eles vivem. Cada um tem as flores do seu interesse, do seu agrado. Portanto, eu escuso estar a pensar que estou a oferecer uma orquídea, ou que estou a oferecer um lilás ou uma flor do campo. Eles é que vão receber os braçados das flores com que mais se identificam. Eu só tenho que cultivar. Cultivar o bem, cultivar a amizade, continuar a fazer aquilo que eles gostavam que fosse feito. Estou-me a alongar um bocadito. Mas eu só gostava de terminar dizendo que os nossos entes queridos continuam vivos, mas noutra dimensão. Aceitar a vontade divina é fundamental. Cada um de nós só traz, quando nasce, traz o fluido vital necessário para esta reencarnação. Nós trazemos o fluido necessário. Quando é chegada a nossa hora de partir, nós partimos. Deus é que sabe. Nós não sabemos, graças a Deus. Mas se é o momento de partir, nós partimos. Se não é o momento de partir, nós curamos. Por isso, muitos se curaram. Porque não era a hora de partir, era o teste, era uma prova. Mas é aí que temos de fazer a aceitação, temos de compreender. E eu ouvi há dias, numa jornadas espíritas brasileiras, não sei se o doutor também ouviu, que nos finais de 2019 havia reuniões mediúnicas em que eram referidos flagelos para a Terra, que ia haver uma convulsão e que tinham soado as trombetas. E a pessoa até se referiu que se lembrou imediatamente da obra Nosso Lar, em que soaram trombetas quando foi da Segunda Guerra Mundial, em que soaram as trombetas para que no mundo espiritual os espíritos de luz se unissem para vir à Terra com padiolas socorrer os milhares de pessoas que tinham desencarnado. Aconteceu mesmo em 2019. No mundo espiritual soaram trombetas. E, portanto, no mundo espiritual, eles estavam preparados e vieram imediatamente à Terra para resgatar os milhares e milhares e milhares de pessoas que têm estado a partir com o Covid. Conforme a ajuda de cada um que tem aquele mérito já próprio, que já tem aquele ente querido que o vem ajudar, nesta fase de convulsão, temos esse consolo de saber que todos foram ajudados, todos foram resgatados. Portanto, estejamos nós nas nossas casas harmonizados, estejamos nós na nossa casa calmos e possamos recordar que há pouco tempo faleceu o Coronel Costeira. Aquele velório foi com música, foi com testemunhos de amizade, testemunhos de respeito, com cânticos. Havia choro, havia lágrimas, mas havia paz, havia harmonia, havia alegria. E é isso que nós precisamos de fazer nos nossos velórios, no nosso luto. E viver numa harmonia muito grande entre nós e os nossos entes queridos. Muita paz. Alonguei-me um bocadinho, doutor, peço desculpa. Perfeito. Pode ficar aí. Deixa eu aproveitar que você nos trouxe um tema tão aliciante, tão interessante, e você mencionou, numa certa altura da sua exposição, que para nós a morte é sempre prematura.
Sempre. Independente da faixa etária, das condições de saúde, a morte é sempre, para nós, é sempre prematura. Nunca estava na hora, nunca era aquela hora de partir, porque nós queremos chegar aos 3 dígitos. Nós achamos que a ciência nos vai conseguir curar. Nós achamos que vai haver um milagre. Nós não acreditamos. Pode haver aqueles que não acreditam no nada, mas depois acreditam no milagre. E vai conseguir, ele vai se safar. Até eu ouvi testemunhos de pessoas com Covid dizerem não acreditavam nada em nada. Agnóstico. Eu não acreditava em nada. Mas fizeram correntes para que eu me curasse. Alguma coisa tem que acontecer. Eu ouvi esses testemunhos, até de políticos nossos. Eu ouvi esses testemunhos. Quando ouvi testemunhos e li em coisas espíritas de pessoas a dizer, partiu-me este familiar, eu estou com tanta dificuldade, me ajude. E imediatamente as pessoas a dizer, lê este livro, lê aquele livro, tem calma, tem paz, e a darem umas frasezinhas de alento. É muito importante o alento. Uma das flores que nós podemos dar é realmente essa. É aquele que está desalentado, nós com o conhecimento, chegar ao pé dela, dizer, tem calma. Deus é a solução. Eu às vezes ia visitar os meus pais ao lar, e era um lar paroquial. E eu via as pessoas às vezes muito zangadas. Eu dizia, mulher de pouca fé, então tu não acreditas em Deus? Acredito. Então Deus é tão bom. Pois é, minha filha. Eu não dizia que era espírita, porque eu ainda ia assustar a velhota. Eu não dizia, mas eu falava-lhe desta maneira, deixava um sorriso nos lábios dela, ou Deus, se fosse um senhor, eu seguia o meu caminho. Então, você mencionou também que o fato de termos conhecimento, sabermos que a vida espiritual continua, de nos afirmarmos espíritas, ou alguns até dizem, não são espíritas, mas são simpatizantes das ideias espíritas e tudo, isso não nos impede o sofrimento. Não impede o sofrimento, como eu disse na palestra, nós não somos amorfos. Nós somos um corpo pensante, nós pensamos, nós somos seres pensantes. Temos emoções, temos sentimentos, como toda a gente. Deixamos-nos ir abaixo? Muitas vezes. Quem me conhece sabe bem, quando eu vou abaixo mesmo. E tenho dificuldade, às vezes fico zangada comigo. Então, Maria Isabel, pois vou para o espelho. Então tu, que estás sempre a dizer aos outros, deixas-te ir abaixo, e tenho que me animar. Porque às vezes, eu costumo dizer, e às vezes aqui nos estudos eu costumava dizer, vocês habituem-se, olha, nem que seja rezar, começar a dizer Ave Maria, que depois as orações vêm, qualquer, naquela hora, a pessoa não lembra-se lá de Ave Maria, nem se lembra. Nós não nos lembramos. Tem que ser com muita calma, tem que realmente pegar-se, às vezes num livro, às vezes ouvir uma música, alguma coisa que nos vá acalmando para nós podermos voltar a alinhar, porque o desalinho é muito rápido. Então a gente pode chorar. Não convém chorar o resto da reencarnação inteira, né? Poder chorar, a gente pode chorar. Não convém passar o resto da vida chorando. Há lágrimas e lágrimas. Há aquela lágrima que rola, muito forte. Há uma lágrima que rola de saudade, mas de uma aceitação, da aceitação. E há aquela lágrima que deixa suco, vocês vão de ver. Quem estiver a chorar com raiva, deixa uns sucos, deixa umas papeiras, uma coisa impressionante. Mas aquela pessoa que está a chorar, com aquele sentimento de saudade e de tristeza, mas de aceitação, não deixa sulcos na cara, não deixa vincos. É uma lágrima diferente, não queima. Uma lágrima diferente. Uma lágrima de resignação. Isso. São lágrimas de resignação. Conhecer o Espiritismo.
no que lhe ajudou a enfrentar a perda de algumas pessoas amadas? No que lhe ajudou a doutrina espírita? Muito. E eu vou contar uma história que eu tinha pensado contar e depois tinha dito, não vou contar isto. Eu tinha 16 anos. Faleceu uma irmã que em 3 meses foi diagnosticado um problema oncológico entre o estômago e o intestino e ela faleceu. Ela veio para Portugal, eu vivi em África, ela veio para Portugal, uma criança que ainda não tinha 5 anos. Ela era da ninhada, digamos assim, a que nasceu mais gordinha, era a mais feliz, era a mais alegre, era aquela menina que enchia uma casa. E em 3 meses ela veio a falecer, como eu disse. Ela veio para Portugal. Como é que uma criança que ainda não tem 5 anos chama ao médico e lhe diz: doutor, eu quero ir para Angola, morrer ao pé do meu pai e dos meus irmãos? E o médico disse à minha mãe: prepare imediatamente uma equipe médica, enfermeira, porque esta menina tem que viajar acompanhada com uma equipe médica e vá já para o pé do seu marido. No espaço de uma semana ela esteve connosco e partiu. De um momento para o outro ela partiu. E eu refiro isto porque, algum tempo depois, eu não sou médium vidente, mas, 16 anos, passei a ver a minha irmã encostada ao guarda-fatos, triste, a chorar. Eu que nunca tinha visto aquela irmã, nem em fase terminal, a chorar. Achei aquilo uma aflição muito grande. Mas não tive coragem de dizer à minha mãe. Eu via a minha irmã todos os dias, mas eu não tinha coragem de dizer à minha mãe. Eu tinha 16 anos e a minha mãe sofria muito. Agarrava-se ao meu irmãozito de 10 meses e, coitadinha, ela sabia bem como é que havia de fazer a vida dela, quanto mais eu estava a dizer que via a minha irmã chorar, que eu nunca tinha visto. Até que um dia a minha tia, uma tia minha, entra no meu quarto e sai a correr. E eu disse aquilo naturalmente: viste-a? E a minha mãe, alto, viu quem? E a minha tia que disse à minha mãe: sogra, é a Cristininha, ela está ali, mas está a chorar muito. E nós nunca a vimos chorar. A minha mãe não sabia, disseram-lhe, e ela foi realmente a um centro espírita, que eu soube, um centro, uma casa, que a senhora era espírita, que eu soube que mais tarde Divaldo até esteve nessa casa. E foi então que foi explicado que a minha irmã estava triste porque nós ela estava triste não por ela, mas pelos outros que estavam a sofrer. Foi assim que a mensagem chegou até nós. Ela está triste, a sofrer muito, por causa dos outros que sofrem muito. Paremos de chorar e façamos uma vida feliz para ela também poder ser feliz. A minha mãe tinha umas primas em Lisboa e uma tia em Lisboa que frequentavam casas espíritas na altura. E a mensagem que chega até a minha mãe é de que a minha irmã tinha vindo completar o exato tempo que precisava de completar, que lhe tinha faltado numa vida anterior. E que, na realidade, nós as estávamos a aprender com os nossos sentimentos, com a nossa angústia, com a nossa falta de fé. Posso-vos dizer que a minha mãe arranjou logo solução, porque a minha mãe era tão prática ou mais do que eu. Entregou o meu irmão, eu tinha 16 anos, eu praticamente fui a mãe dele, comecei a tomar conta mais daquele meu irmão, e a minha mãe foi-se dedicar ao estudo e a dar aulas a pequenitos. Começou a dar aulas à pré. E trabalhava muito, passou a ocupar a mente dela o mais que ela podia. A estudar, a trabalhar,
a fazer as coisinhas dela dentro da Igreja Católica, que a minha mãe sempre colaborou nas coisas da Igreja Católica, e a minha mãe dizia sempre: um dia, quando eu morrer, vou morrer feliz, porque hoje vivo com os que amo, mas no dia em que eu morrer, vou ao encontro da minha filha amada. E isto nunca esqueço, porque na realidade nós vamos para os nossos amores. Eles estão à nossa espera. Então nós temos que ter esta emoção. A emoção, eu estou emocionada, porque a emoção é própria de nós. Nós temos que vazar as nossas emoções sem vergonhas. Eu sou uma pessoa emocional, o outro não é. Paciência, cada um de nós é diferente, cada um de nós vai reagir de forma diferente. Eu não posso cobrar. Se o outro chorou pelo pai e o outro não chorou e até se riu, se calhar deu-lhe uma crise nervosa. Cada um de nós tem formas de estar diferentes na vida. Agora que o Espiritismo me explicou, eu tinha 16 anos e percebi que não tinha que me revoltar contra a morte. E percebi, quando vim de Angola para Portugal, que não interessava trazermos os corpos dos nossos entes queridos porque estavam só corpos. Porque não valia a pena preocupar-nos com isso. E aprendemos a fazer as flores e as luzes que eu realmente aqui partilhei. Obrigadíssimo, Isabel. Muito obrigadíssimo. Vamos então. Boa noite a todos. E um bom regresso a casa. Vamos então pedir a colaboração dos companheiros. Nós vamos reduzir um pouquinho a luminosidade e passaremos agora para a nossa prece e passe coletivo. É o momento em que nós vamos prosseguir na envolvência dos amigos espirituais que se aproximam de nós, estendendo as suas luminosas mãos sob as nossas cabeças, observando os pontos, as regiões mais vulneráveis, mais frágeis que apresentamos. Nossa fragilidade psíquica, emocional e mesmo orgânica. Depois de nos alimentarmos desse pão espiritual, em que nos fez sentir-nos tão próximos dos seres amados, daqueles que partiram há pouco ou há muito tempo, é o momento de comungarmos desse alimento psíquico. Senhor Jesus, doce amigo, inesquecível companheiro de todas as horas, eis que é noite e aqui nos reunimos unidos para absorvermos, Senhor, as lições da vida maior, capazes de nos conduzir com maior firmeza, esclarecimento, confiança e esperança em dias melhores. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia que se foi, pelo pão, pelo trabalho, pelo teto, pelo lar, pela família, pelos amigos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela fé que nos alimenta, que nos inspira
e nos permite a coragem suficiente para contornarmos as nossas fraquezas, que são inúmeras. Agradecemos-te pelas bênçãos, bem como te agradecemos pelas dificuldades, as pequeninas e as grandiosas, aquelas que aceitamos e aquelas com as quais nos indignamos. Abençoa, Senhor Jesus, inspirando-nos, a fim de que as orientações dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos de guarda, encontrem ressonância em nossas almas, tornando-nos mais acessíveis à inspiração superior. Inspira-nos, Senhor, a fim de poder também conduzir aqueles que gravitam em nossa companhia espiritual, os desconhecedores, os revoltados, aqueles que eventualmente tenham esta ou aquela animosidade em relação à nossa pessoa. Permita-nos, Senhor Jesus, que pela nossa renovação moral possamos prosseguir, conduzindo tantos outros ao caminho sublimado e iluminado que escolhemos. Guarda-nos sob a tua paz. Permita-nos, através da força do pensamento e das nossas emoções, envolver os nossos seres amados, que onde se encontrarem, quiçá nas colônias espirituais, ou quem sabe ao nosso lado, sorrindo, afagando-nos a cabeça e impulsionando-nos a novos caminhos no rumo do bem e da paz, sublimando as nossas saudades, convertidas na luz da oração, da recordação feliz ou da ação nobre em seu nome. Permita, Senhor Jesus, se pedimos para nós, pelos nossos e pela nossa família, vibrarmos, Senhor Jesus, pela rua, pela aldeia, pela vila ou cidade onde vivemos. Abençoe aqueles que renascem chegando à terra em doces formas infantis, ou aqueles que daqui partem acometidas por enfermidades de toda sorte. Guarda-nos neste espaço abençoado que é Portugal. Vibramos pela Europa, enfim, por toda a humanidade. Permita-nos, Senhor Jesus, rogarmos da tua misericórdia para com todos, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.